Então, gente, hoje nós vamos trabalhar o tema que é um tema bastante importante, que é o tema da família disfuncional. Os que forem entrando depois podem assistir desde o começo. Meu propósito aqui é de fornecer a vocês ferramentas para que vocês possam pensar um pouco nesse tema, pensar um pouco na família de origem e pensar um pouco na família que você vive. Então, não tem como nós falarmos sobre famílias disfuncionais sem que você faça uma análise da sua família de origem. Então, são duas dicas importantes para você nessa noite. A primeira delas é você pensar o quanto que a sua família de origem foi uma família disfuncional. Partindo do princípio, querido e querida, de que não existe família perfeita. De que nenhuma família é perfeita e nenhuma família é 100% funcional. Sempre escapa, sempre falta alguma coisa, tá? Então, quando a gente fala de família funcional ou família disfuncional, vamos primeiro nos remeter à nossa família de infância, a nossa primeira família, nossas primeiras relações parentais, perceber o quanto que essa família de origem nos trouxe transtornos, nos trouxe traumas, e como nós levamos para as nossas famílias hoje, marido, mulher, filhos e assim por diante, como nós levamos e nos conduzimos baseados na disfuncionalidade da nossa família de origem, tá bom? Então, você precisa fazer esse exercício, olhar para trás, perceber de onde você veio, qual a disfuncionalidade da sua família de origem. Oi, Camila, tudo bem? Boa noite para você também. Qual é a origem da sua família disfuncional? O que você vivenciou? O que você aprendeu? E o que você trouxe para a sua família hoje de disfuncionalidade oriundo dessa família de origem? Nós fomos formados numa família. E a família, gente, é a base da sociedade, sabemos muito bem disso. A família é o lugar onde Deus forja o nosso caráter. Boa noite, Camila, Deus te abençoe, viu? Família é o local onde Deus forja o nosso caráter, onde nós aprendemos coisas importantíssimas demais, onde nós somos treinados, aperfeiçoados. Família é o lugar onde aprendemos leis, regras, limites, amar, respeitar. É o lugar onde nosso individualismo é confrontado. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, sim. É o lugar onde aprendemos dependência, é o lugar onde nós somos marcados para o resto da nossa vida. Não há como nós não entendermos isso. Família é local onde nós fomos marcados para o resto da nossa vida. Oi, Mi, tudo bem com você? Então vamos lá. Eu vou já entrar de sola, tá bom? Eu já vou entrar mostrando a primeira característica de uma família disfuncional, tá? Como sobreviver a uma família disfuncional. A primeira característica de uma família disfuncional, escuta bem isso, a primeira característica de uma família disfuncional são os papéis invertidos. Talvez seja essa a mais séria característica de uma família disfuncional. É quando os papéis estão invertidos. E quando os papéis numa família estão invertidos, a sexualidade dos filhos vai sofrer também deturpação. Presta atenção nisso, tá? Porque lá na frente você vai tentar corrigir o que aqui atrás você não fez de correto, tá? Quando os papéis são invertidos numa família, a primeira coisa que vai acontecer é uma sexualidade invertida. O que é um papel invertido? A mãe manda em tudo e ela coloca o pai para fora dessa relação. A mãe é super protetora, é a super controladora, a mãe determina tudo, a mãe faz tudo, a mãe não dá um pingo de permissão para que o pai entre nessa relação. Ela faz com que todas as coisas funcionem por meio dela e através dela. Ela não permite com que esse pai
entrelace, crie afeto, implante a lei, resgate a criança desta mãe possuidora e dessa mãe, às vezes narcisista sim, e também controladora. E como a mãe manda em tudo e coloca o pai para fora, o pai não participa de nada, a mãe manda em tudo, vai acontecer problemas sérios no futuro, ou sérios problemas acontecerão no futuro. E o primeiro deles é uma sexualidade desvirtuada, desajustada e invertida. Por quê? Um garoto que cresce com uma mãe extremamente dominadora, castradora, uma mãe que traga a individualidade desse filho, uma mãe que não permite com que esse pai cole no filho e mostre o que é sexualidade, experimente o outro lado da moeda, ou uma mãe que não permite com que esse pai tenha carinho, afeto, compreensão, faça os laços sociais nessa família, esse garoto fica demais colado ao corpo da mãe, não sabe o que é ser menino, não sabe o que é ser masculino, não entende dessa questão da identidade sexual e, claro, cada um assume e faz o que bem quer na vida, mas a ausência desse pai vai ser determinante para a escolha do parceiro sexual desse menino. Por quê? Porque ele está tão colado ao corpo da mãe que ele vai atrair para si meninos para que possa simplesmente desejar o corpo dele como se fosse um corpo de uma mulher. Não é à toa que nós vemos e ouvimos e percebemos que os garotos se tornam efeminados, porque estão tão colados ao corpo feminino e não experimentam a questão da masculinidade, da viralidade, né? Da masculinidade em si. Então a primeira questão séria numa família disfuncional é a inversão de papel. O pai não entra, o pai não participa. E o pai, querido, e querida, é o rompedor da lei desta mãe. É o pai que vai tirar o filho do colo da mãe e vai permitir que o filho possa participar da sociedade, porque ele, o pai, é o representante da lei na cultura. É o pai que insere o filho na sociedade. É o pai que implanta a lei para o filho. A mãe é a afetividade, a mãe é o carinho, a mãe constrói as relações íntimas e internas. E o pai, ele é aquele que vai tirar a criança do regaço interno, do regaço materno e apresentá-lo à sociedade. Fazê-lo entender que a vida tem regra, tem lei, tem limite, tem ordem, tem trabalho, tem que ganhar, tem bônus e tem ônus, tá? Se a criança fica entregue à lei da mãe e o pai não rompe com essa lei, ou com essa simbiose entre a mãe e o bebê, nós vamos ter sérios problemas na vida. Um deles, por exemplo, pode ser a psicose. Outros deles, esquizofrenia, psicose, paranoide, esquizoparanoide, paranoide persecutória. Outro deles pode ser meninos enfraquecidos demais, porque não experimentam o poder paterno. Olha uma coisa importante. A mãe e a criança, ou quando a criança está dentro do ventre da mãe, a mãe e a criança são uma coisa só. Tanto é que quando a criança nasce, até por volta dos seus 6 meses de vida, a criança não sabe diferenciar ela do outro. Para a criança, ela e a mãe são uma coisa só. É por volta dos 6 meses de idade que vai acontecer uma cisão, que Melanie Klein vai chamar de posição esquizoparanoide para depressiva, Margaret Meyer vai chamar de nascimento psíquico da criança, Lacan vai chamar de estágio de espelho, e nós vamos ter o Winnicott chamando o espelho da mãe, ou o rosto da mãe, como precursor da identidade. A criança vai reconhecer que a mãe e ela são pessoas distintas. Então, o pai é um objeto que vem de fora para dentro, né? De fora para dentro. E a mãe não é de dentro para fora. Então, o pai tem que entrar nessa simbiose de mãe e bebê, romper essa simbiose, dizer para a mãe que o filho também é dela, que o filho também pertence a ele, e o pai vai começar a mostrar para o filho que existe um caminho além mãe. Tanto
menino como a menina. Então, papéis invertidos numa família é de extrema confusão para a relação das crianças e dos filhos. Uma criança que cresce vendo a mãe muito mandona, muito poderosa, e um pai muito apagado, muito extinto, muito do lado, é uma criança que vai ter dificuldade de assumir a sua masculinidade. Ou uma menina que vê uma mãe muito mandona, muito poderosa, muito fálica, vai ter dificuldade de entender a questão da paternidade, e ela se torna uma mulher muito forte, muito poderosa, pela ausência dessa paternidade. É o pai que regula essa relação. Então, cuidado você em casa, quando você mulher, por exemplo, agora vamos corrigir o assunto. Quando você mulher toma todas as decisões, e o teu filho ou tua filha percebem que o teu marido não apita nada, o teu marido não vale nada, e às vezes acontece isso, porque a mãe começa a falar assim: teu pai não serve para nada, teu pai não faz nada que presta, teu pai não tem autoridade, o teu pai é um homem que não vale nada na vida, né? Seu pai é um zero à esquerda. Ela vai desmerecendo tanto esse pai, que o garoto e a garota vão perder o estímulo e vão perder a concepção da imagem desse pai. Então ela desnutre o pai, ela despersonifica essa imagem paterna. E aí, como é que a menina vai querer casar com um homem cujo homem que o pai quer, a imagem do homem é um homem despossuído, é um homem desviril, é um homem não fálico? E como o garoto vai querer ser um homem se o pai é um cara despersonificado? Porque a mãe desconstrói. Então, que dica que eu dou para vocês, pais? Tudo que vocês fizerem na vida, vocês façam juntos. E os filhos têm que crescer vendo que existe pai e que existe mãe, e que os dois tomam decisões em conjunto, que os dois estão presentes, que os dois estão participando, que os dois estão ativamente participando da vida do lar. A mãe manda, a mãe mostra a autoridade que esse pai tem. Por exemplo, mamãe quer ir numa festa sábado à noite. Vamos falar com o seu pai, vamos conversar com o seu pai e vamos ver o que o seu pai pensa. Ela está remetendo essa autoridade para o pai. A mamãe queria namorar. Você tem quantos anos? 15 anos. Bom, seu pai e eu não queremos. Vem cá, papai. Fala aqui o que você pensa. Você não vai namorar a não ser com 18 anos de idade. A criança vai se rendendo à autoridade desse pai. E ela não vai ter dificuldade com a lei, com a regra, com o limite na vida, porque ela já está aprendendo a regra, a lei, o limite dentro de casa. Então esse é o primeiro princípio de uma família disfuncional. É uma família que tem enorme dificuldade na relação da autoridade. São autoridades cruzadas. É a mulher que manda o homem que está distante, né? Outra coisa de família disfuncional que tem que se pautar de maneira muito importante é que é uma família que o afeto não circula. É o tipo de família que ninguém pode expressar o sentimento. Ninguém pode expressar o que pensa ou o que sente. Os pais fazem as crianças ou os filhos calarem a boca e não poderem expressar aquilo que estão sentindo. A criança sente, ela precisa falar. Ela precisa expressar, ela precisa dizer. E se você castra a expressão de sentimento dos seus filhos, você está criando uma família disfuncional, porque o seu filho vai para a vida, ou a sua filha vai para a vida, e não sabe o que é expressão de sentimento, não consegue dizer o que sente, vira um rolo compressor. Não é permitido ela falar o que ela sente. É muita lei, muita lei, muita lei, muita lei. Cala a boca, não fala nada. Quem fala aqui sou eu. E aí a criança não consegue expressar. E quando os sentimentos não são expressados via palavra, eles são recalcados e vão criar sintomas, inclusive sintomas conversivos em doenças, né? São famílias frias, indiferentes. Não há afeto físico, não há palavra encorajadora, porque
crescem num ambiente muito hostil, que ali o importante é a razão, o importante é o que se faz, e o que se sente não é importante. Muitas vezes são uma família, ou é uma família, cujo modelo é um modelo autoritário, parental, na qual o homem manda e todo mundo cala a boca. As crianças devem ser vistas e não podem e não devem ser ouvidas. É uma mentira, uma bobagem isso. Então, vou dar para você um exemplo. A criança chega da escola, ela brigou na escola, ela está chorando em casa. Quando ela chega em casa e está chorando, mamãe diz: cala a boca, para de chorar, não gosto de criança chorando. Papai diz: fica quieto, moleque, ou fica quieta, menina, para de chorar. Quem chora é muito dengoso, é muito mimimi, não gosto de criança que chora. Papai do céu não gosta de criança que chora. Está errado. Senta e diz: filho, o que aconteceu? O que foi? Fala para o papai, para a mamãe, ela vai dizer, vai contar da briga, vai contar dos problemas, vai contar das situações que ela está vivendo. E quando ela consegue contar e dizer o que ela está sentindo, papai e mamãe podem ajudá-la a parar, pensar, refletir, analisar, fazê-la pensar também, discutir um assunto. E você dá a chance da criança poder expressar o seu sentimento. Então uma família disfuncional é uma família zero de afeto, não circula afeto, não circula amor, não circula carinho. Papai não coloca a menina no colo para dar um beijo, para dar um abraço, nem mamãe. Não há essa circulação de afetividade, não se comemora aniversário, não se comemora, não se tem festa para nada, porque é uma família que é uma família simplesmente racional. Não dá certo. Você precisa ser afetivo com a sua família. Antes de colocar limite, você tem que ter afetividade. Porque colocar limite sem afetividade é fazer ela engolir o que ela não gosta. Então, o primeiro passo para se colocar um limite, para se estabelecer uma relação com qualquer filho e qualquer pessoa, é criar afetividade. Quando você cria afetividade, você cria confiança. Quando você cria confiança, você permite com que o teu filho ou a tua filha possam falar de todas as coisas que acontecem com ele, tá? Então, uma família disfuncional não acontece essa questão da afetividade. Não se pode dizer o que se pensa, o que se fala. Outra coisa, uma família disfuncional pedem para você não falar, não confiar e não sentir. Uma família em que se pede: não fale, não confie e não sinta. Esses três mandatos são muito encontrados em famílias disfuncionais. A primeira regra é que você não fale, nem em particular. Não fale, não expresse nada, cala a boca. A segunda regra é que você não confie, nem no pai, nem na mãe, nem em ninguém. E a terceira regra é que você não sinta, você vive numa bolha, como se você fosse um alienígena, como se não pudesse nem falar, nem pensar, nem sentir, nem expressar o que você pode pensar em relação ao outro. Outra característica de uma família disfuncional é não se respeita a individualidade das pessoas dentro dela. Cada pessoa que compõe uma família possui uma individualidade. A individualidade é a marca da sua personalidade. Cada um é diferente do outro. Se você tiver filhos gêmeos ou trigêmeos, os três filhos serão diferentes um do outro. Mesmo que nasçam na mesma placenta, sejam bivitelíneos, mesmo que sejam irmãos parecidíssimos demais, eles vão crescer, eles vão possuir personalidades diferentes. Então, quando uma família é disfuncional, não se respeita essa individualidade. É como se fosse uma família padronizada. Todos têm que pensar igual, todos têm que sentir igual, todos têm que gostar das mesmas coisas e todos têm que ser iguaizinhos, uniformizados. É mentira. Cada um de nós somos diferentes. Da maneira como reagimos, uns choram mais, outros choram menos. Uns falam mais, outros falam menos.
Uns são mais afetivos, outros são menos afetivos. É preciso que se respeite essa individualidade. Um tem um tempo para aprender matemática e o outro detesta matemática. Outro gosta de português ou de história ou geografia e o outro detesta inglês ou física ou química. E nós temos que aprender a respeitar cada um como um ser humano individual por si só, sem querer forjar um padrão típico de uma família que não existe, né? Para alguns membros dessa família disfuncional não há empatia. O que é essa empatia? É quando o outro está sofrendo, há de se ter a permissão gera insegurança, falta de identidade, perfeitamente. Porque se eu tenho uma individualidade, Mila, e aí eu sou negado, eu sou pisado, a minha individualidade é recalcada pelo outro, eu cresço e não sei nem quem que eu sou. Tá? Então existem famílias cujo filho é mais falador, que a menina fala mais do que o outro, ou que um tem mais competência para desenho, para artes, para física e matemática, ou, como a Natália fala, compara um filho com o outro. Não é impossível isso, porque todos os filhos são diferentes. Não dá para a gente comparar filho. Cada filho é diferente do outro. Se você tiver 10 filhos, vão ser 10 filhos diferentes um do outro. Por quê? Porque a individualidade é uma coisa como a nossa digital, é única. Nós somos únicos. Nós somos únicos, tá? E devemos entender e compreender que cada um possui a sua individualidade. A falta de empatia é quando uma criança está sofrendo, chorando, padecendo, ou a garota machucou-se, e o pai e a mãe não dá a mínima bola para o sofrimento e para a dor desse filho, dessa filha. Não senta para conversar, né? Não senta para conversar, não bate papo, não dialoga com essa criança. O que está acontecendo com você? Por que você está triste? O que é que foi? Quando você abre a caixa do diálogo com seu filho e com a sua filha, ele pode ter confiança em você, né? Confiança em você gera falta de confiança, e que os filhos não são capazes, perfeitamente. Então, quando você permite essa empatia, permite perceber a dor do outro, permite olhar para a dor do outro, entrar no mundo do outro, compreender, ser sensível para com o outro, você está permitindo que ela possa expressar o que ela está sentindo, tá? E aí isso é muito importante, porque você cria uma criança que vai ter confiança no que ela está sentindo. Ela tem confiança. Ela não vai ser uma criança com emoções ambivalentes, tá? Como que é uma emoção ambivalente? Ela sente, depois não sente, ela descrê no que ela sente, ela acredita, não acredita mais, ela não tem confiança, ela não desenvolveu isso. Porque o pai e a mãe não forneceram a ela a capacidade do diálogo, da compreensão, da expressão da sua individualidade, né? Outra questão de uma família muito disfuncional, que pode acarretar, estar muito presente numa família mesmo, é uma família cheia de violência. Uma família com muita violência. E a violência, gente, não precisa ser física simplesmente. Ou a violência não precisa ser uma violência sexual, um abuso sexual. A violência pode ser produto de uma agressão verbal. Sabe aquela família que... Oi, Silvio, tudo bem? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. O Silvio da Mara, né? Sabe aquela família em que tudo que se fala é por meio do grito? Tudo que a mãe vai falar tem que gritar o tempo todo. O pai tem que falar, gritar o tempo todo. É aquela família que é aquela gritaria, que a vizinhança toda está vendo. Essa família que grita descompensadamente, sem parar e sem cessar. Não há diálogo, não há conversa, há grito, tudo é movido por grito. Né? É uma violência, uma família que grita o tempo todo, é uma família disfuncional, é uma família violenta.
É uma família que não se permite conversar. E aí esses filhos vão crescer em tanta violência de fala, verbal, por exemplo, que vão para a vida e acham que tudo vão conseguir por meio do grito. E não vai dar certo. A gente consegue as coisas conversando, respeitando o outro, respeitando a individualidade do outro, sentando, falando, dando permissão para se falar, para se ouvir, respeitando a opinião do outro, falando e ouvindo o que o outro pensa, né? E crianças que crescem nessa violência, não só meu falecido gritava e eu não suporto gritos. Olha aí, ó. É verdade. Márcia, a minha mãe era uma mulher que gritava demais. Minha mãe era uma mulher que gritava demais. Tudo em casa era a base do grito. Meu pai não era, mas minha mãe era uma mulher que tudo era a base do grito. Era uma coisa impressionante como a gente tinha que ouvir grito toda hora, de manhã até a noite. E era tão difícil isso porque a gente não podia nem sequer conversar, porque tinha que imperar o grito. É horrível isso. Uma criança que cresce à base de grito, ela vai tendo espasmos, ela pode até desenvolver TDAH, hiperatividade, falta de concentração, de confiança, fica trêmula, tem dificuldade de ir para a vida e lidar com autoridades, com pessoas, porque se o chefe dá uma bronca, ela já logo ouve o grito da mãe, ela fica trêmula demais. Pode até ter transtorno de pânico, porque é uma família voltada a somente gritar um com o outro. Mas também há a violência física, violência sexual, verbal, emocional, tá bom? Isso acontece muito em famílias disfuncionais. E aí, nessa família disfuncional, com muito grito, com falta de individualidade, com a falta da circulação do afeto, cada membro dessa família vai se sentindo indigno ou indigna. É muito comum que cada filho ou cada filha de uma família disfuncional tenha muita dificuldade de validar os sentimentos. Minha mãe também era na base do grito, é isso mesmo. Vai ter dificuldade de entender e validar os sentimentos do outro. Por quê? Porque ela se sente tão indigna em relação à vida, tão indigna em relação às pessoas e às coisas, que ela se sente sempre abaixo, sempre um zero à esquerda. Ela não consegue sentir-se capaz perante a vida, né? Por quê? Porque cresci numa família que critica o tempo todo, que não incentiva, que não estimula, que não ajuda, não estende a mão, não há uma apreciação, não há um elogio em nada que ela faz na vida dela. Então, você que tem filho pequeno ou filha pequena, como que você pode agir com tudo isso? A criança, ela vai na escola, ela chega em casa, ela pintou um desenho, pintou um papel bonito, pintou qualquer coisa, ela fez uma lição de casa. E aí o que ela faz? Ela traz para o pai ou para a mãe ver essa lição de casa. O que o pai e a mãe devem fazer? Olhar para o desenho e dizer: nossa, que lindo que você desenhou. O que você desenhou aqui? Conta para o seu pai, conta para sua mãe. Nossa, que coisa linda. Você realmente é um artista, você é uma artista. Como você desenha bem, como você pinta bem. Você começa a estimular na criança o gosto por algumas coisas. Ou o garoto vai jogar futebol, você vai com ele, ele joga futebol, ele marca um gol, você aplaude, você vibra, você torce, você fica maluco, você fica maravilhado. O teu filho vai crescendo, entendendo que alguém torce por ele, que alguém deseja o melhor para ele, que alguém luta por ele. Por quê? Porque ele vai sentindo-se seguro, vai sentindo-se valorizado. E quem é que valoriza o filho ou a filha? É o pai e a mãe. E ele não vai ter que buscar no mundo uma validação que o pai deu para ele na vida. O que nós vemos hoje, gente, é que as pessoas crescem, os jovens, adolescentes, e você que é casado, casada, que é pai, que é mãe, cresce e fica tentando buscar a validação social em algumas coisas ou pessoas, para que as pessoas validem a sua conduta.
ou validem o seu caráter, ou validem a sua postura. Sabe por quê? Porque te faltou na sua vida a validação na sua família. Aí você acaba sendo uma pessoa que faz um monte de coisa para tentar ganhar a atenção de alguém, ganhar o aplauso de alguém, como se alguém fosse validar a sua história. Não. Na igreja isso está cheio. As pessoas viram ativistas, tentando fazer um monte de coisa para que o pastor ou alguém venha aplaudir e valorizar. Por que faz isto? Porque precisa de validação. As redes sociais acontecem isso. Curta, valide, valorize o que eu falei, o que eu escrevi, porque está em busca de uma validação que nunca teve na casa. Uma família disfuncional não valida ninguém. Uma família disfuncional, ela escraviza, ela pisa, espizinha, ela anula a capacidade criadora dessa pessoa, tá? Ela não permite com que essa pessoa tenha uma capacidade de criação na vida. Por quê? Porque não há validação na sua infância. Então faz isso com seu filho. Ah, mas meu filho agora já é adolescente, já é moço. Não tem problema. Chama o seu filho. Quando ele fizer alguma coisa boa, tirar uma boa nota, você valoriza. Você externa isso. Você aplauda isso. Você comemora isso. Nunca é tarde para você começar e você aprender. Tá bom? Outra coisa importante numa família disfuncional é quando o pai e mãe amam mais um filho em detrimento do outro. É quando um pai e uma mãe preferem um filho em função do outro. Podemos ver na Bíblia isso, a história do Jacó e do Esaú, no qual o Jacó amava demais o Esaú. O Jacó tinha uma predileção pelo Esaú, e a mãe do Jacó, a Rebeca, amava o Isaac. Aliás, o Jacó, né? Jacó e Esaú. O Isaac amava muito o Esaú, e a mãe Rebeca amava muito o Jacó. E ali essa predileção toda trouxe um transtorno familiar horrível. A família foi totalmente despedaçada pela falta de sabedoria e pela imparcialidade dos pais. Os filhos têm que sentir que os pais amam-os igualmente, de maneira igual, com todo mérito e com toda a intenção de amar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, escuta bem isso. Nós temos filhos diferentes. E às vezes é mais fácil você amar um filho do que outro filho. Porque às vezes aquele filho bonzinho, aquela filha boazinha, que não dá trabalho, que é legal com você, que é amoroso, que arruma a cozinha, que ajuda a fazer as coisas, né, Ana Júlia? Fazer as coisas, essa filha boazinha, esse filho bonzinho, não dá trabalho para você, não é rebelde, não responde, não briga, não xinga, obedece, que maravilha, embora nem todos os filhos são assim. E às vezes tem um filho mais rebelde do que o outro, um filho que confronta mais o outro. Não é que você tem que amar um filho mais do que o outro, mas o filho rebelde às vezes precisa de uma atenção diferente do outro filho que é muito mais comportado. Não é amar diferente, é você às vezes dar uma atenção, sentar, conversar, ouvir, dialogar, perguntar por que tanta rebeldia, bater um papo, tá? Você presenteia ambos da mesma maneira, você é leal da mesma forma, você tem as mesmas regras e as mesmas leis, você não é imparcial. Você tem que entender muito isso. Uma família disfuncional trata filhos de maneira diferente. E compara, como a Natália falou aqui, né, Natália? Ah, você não é igual ao seu irmão. Seu irmão é muito mais obediente que você. Seu irmão é muito mais inteligente que você. Seu irmão é muito mais legal que você, ou sua irmã é melhor que você. Não existe melhor nem pior, mais inteligente ou não. São capacidades diferentes. Pode ser que o garoto seja muito bom em física, química e matemática, e a menina seja muito bom em letras, em português, em inglês, em área social. Ambos têm qualidades, mas cada um tem a sua individualidade. Então nunca faça isso. Cuidado com o excesso de rigidez e de crítica. Filhos não suportam excesso de rigidez e de crítica.
Não seja inflexível com seus filhos. Tenha leis, mas tenha afeto. Coloque regras, mas ame. Diga qual é a regra e diga com amor. Como diz Efésios 4,15, falando a verdade em amor. Você é firme, mas você ama. Firmeza sem amor vira farisaísmo, vira pessoas doentes, viram pessoas cheias de regras, cheias de leis, pessoas insuportáveis, traumatizadas. E só amor sem lei, você gera criança mimimi, você gera criança floquinho de neve. Então não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Efésios 4,15, falando a verdade em amor. Você fala a verdade que machuca, mas você fala com amor porque o amor sara. Toda verdade dita sem amor machuca. Toda verdade dita sem amor fere, mas a verdade dita com amor, ela sara. A Bíblia diz que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. A Bíblia diz que é melhor as feridas feitas pelo que ama do que os beijos dos enganosos. Então, o seguinte, você tem que entender e compreender que você precisa ter equilíbrio. É o que faz o amor exigente, tá? O que faz o amor exigente? O amor exigente mostra que tem que ter amor e tem que ter regra. Amor sem regra vira bandidagem. Amor sem regra gera criança Nutella. Amor sem regra gera filhinhos de papai e de mamãe. Amor sem regra gera uma geração toda floquinho de neve, que não suporta crítica, não suporta confronto, não tem resiliência, cai, se quebra facilmente. Regras sem amor geram filhos chatos, insuportáveis, filhos teimosos, filhos só na base da lei, filhos sem consciência do outro, filhos que não são maleáveis, endurecidos demais, justos demais. Então a pessoa justa demais, quando é quebrada, sofre. Então tem que ter lei e tem que ter amor. Tem que ter afeto, tem que ter lei. Tem que ter lei, tem que ter afeto. Tem que ter afeto, tem que ter lei. Meu filho de 14 anos, 6 anos, estou grato à minha filha que não quer de jeito nenhum uma menina. Diz que se não for, não aceita. Não sei o que fazer se for menina. Você diz para ela assim, olha filha, essa menina, você tem um filho de 14 anos de 14 e um filho de 6. Você diz para tua filha assim, olha filha, quem escolhe ser menino ou menina, não sou eu nem você, é Deus. E o que Deus mandou, nós vamos aceitar. E muitas vezes, minha filha de 14 anos, se for uma menina, vai ser uma grande amiga sua e você vai poder ajudar muito ela e ensinar muitas coisas boas para ela. Simplesmente isso. Você quiser um presente que Deus nos deu. E nós não temos que pensar se é menino ou menina, porque é Deus que nos dá o presente. Tá? Então cuidado com rigidez com o filho. Cuidado com rigidez. Quando você cria um filho com muita rigidez, teu filho fica como um lago seco. Teu filho fica uma represa seca. Ele fica árido demais. Você precisa ter afetividade. Sentar, comer um lanche, passear, divertir, dar risada. Se errar, você chama atenção e diz, olha, o que você fez não está certo. Eu vou dar para você uma dica importante. Você não corrige o caráter do seu filho. Você corrige o comportamento do seu filho. Você não diz, quando você faz isso eu te odeio. Ou quando você faz isso você mostra que não é meu filho. Quando você faz isso não quero mais conversar com você. Você não faz isto. Quando o seu filho erra, você diz, não gostei do que você fez. Eu amo você, mas eu não gostei do que você fez, da maneira que você falou, do jeito que você se comportou. Eu não gosto quando você faz isto. Eu não gosto quando você faz tal coisa, tá?
certo? Ó, fiz isso com minha filha de 18 anos, sou pai e mãe e acho que tem que ser mais rígida. Você tem que entender o quanto que você é rígida e o quanto que você é amorosa. Não é nem mais um nem mais outro, é o equilíbrio entre a lei e o amor, entre a rigidez e a afetividade. Então, ó, volto. Você não corrige o caráter do seu filho, você corrige o comportamento do seu filho, porque o caráter é construído em cima da repetição de um comportamento. O caráter é construído em cima de um hábito que você repete. Você repete hábitos, você constrói um caráter. Você quer corrigir o caráter de alguém? Corrige o seu comportamento. Então presta atenção. Quando o seu filho fizer algo errado, você se volta para o teu filho e diz: não gostei do que você foi. Pastor, ter apenas um filho é egoísmo? Não, ter apenas um filho é saudável. Nos dias de hoje é saudável. Não há nenhum problema em ter um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. Você tem um filho, está muito bom, glória a Deus, segue a vida. Ninguém tem que querer ter 2, ou 3, ou 4, ou 10 filhos. Tenha o quanto de filho que você pode ter para criar. Não adianta querer ter 2, 3, 4 filhos, não ter capacidade, condição financeira e moral afetiva de criar um filho. Então, se ter um filho é muito bom, aleluia, glória a Deus por isso. Tá bom? Por isso que a Bíblia diz, Márcia, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, corrija o comportamento errado do seu filho. Diga que você ama o seu filho, mas você não gosta de como ele agiu. Tá bom? Ó, diga que você ama o seu filho, mas que você não gosta da maneira pela qual ele agiu. Faz isto. Não corrija o caráter dele. Não corrija, não vá contra quem ele é. Trabalhe os seus comportamentos, tá? Outra coisa, uma família disfuncional é uma família que tem muito abuso de álcool, de drogas, por exemplo. Uma família que o álcool é uma coisa muito forte. Bebem demais essa família, usam drogas, é uma família que vai criar filhos com sérios problemas para o futuro. E outra coisa muito importante família disfuncional é uma família cheia de superproteção ou abandono afetivo. São 2 extremos importantes. Presta atenção nisso e vou concluir para a gente poder orar, tá? Um erro nos pais é a superproteção. Quando você superprotege um filho, você está tirando dele a capacidade de enfrentamento da vida. Você está tirando dele a capacidade de autonomia, de autoridade, de autogerenciamento. Então, a superproteção cria filhos mimados, cria filhos eternamente crianças e bebês. E outro extremo é o abandono afetivo. Então, um lado há uma superproteção, de outro lado é quando você não se importa com nada do seu filho. Então, você quer destruir o seu filho, faça 2 coisas. Ou superproteja demais e iniba a sua capacidade criativa na vida, e iniba a sua capacidade de execução, de pensamento, de raciocínio, de autonomia, de autoridade, de funcionamento psíquico normal. Ou você abandona totalmente o seu filho, deixa ele fazer o que ele quer, quando ele quer, não ponha regra, não ponha limite, não ponha nada. E aí você vai criar um filho simplesmente azedo, amargo, cruel, que vai tentar buscar nas drogas, nos vícios, nas bebidas, no sexo, no mundo, vai tentar buscar nas coisas que o mundo oferece um pouco de carinho, de afeto, na qual nunca teve em casa. Bom, nós vimos aí, gente, muitos tipos de famílias disfuncionais. Todos nós crescemos em famílias que alguma coisa apresentou, né? Poderia aqui pensar a minha vida e dizer quais os problemas que eu tive na minha família de infância, e o quanto isso me trouxe problemas para a minha vida, e o quanto eu tive e tenho que olhar para isso, me desprender disso, me desregular dessas coisas e criar novos padrões de comportamento. Graças a Deus, posso
fazer terapia, posso buscar ajuda e posso melhorar no que se refere a ser um melhor marido, um melhor pai, uma melhor pessoa. Mas nem todos têm essa capacidade, essa condição. Mas é importante que você olhe para a sua família de origem, permita ver e perceber os transtornos dessa família de origem e que você possa pensar em não repetir tais comportamentos. Você que entrou agora, desde o começo você pode ouvir, estou dando dicas, viu, Vanessa Barros? Estou dando dicas importantes na criação de filho e não termos uma família disfuncional, tá? A importância de nós não termos uma família disfuncional. E vocês que são pais de primeira viagem e são pais de filhos pequenos, vocês têm toda a capacidade para criar filhos de uma maneira muito mais saudável. No meu tempo, no nosso tempo, de muitos aqui, nossos pais não tinham sequer condição de saber o que é criar filhos. Não havia livros para a criação de filhos, não havia estudos nas igrejas, não havia nada sobre esse assunto. Nossos pais criaram de acordo com aquilo que aprenderam dos seus pais, quer dizer, não aprenderam nada. E a gente então, nós fomos criados uma família cheia de problemas porque eles não sabiam como criar. Hoje nós temos muita facilidade, muita condição, muita cultura, muito livro, muitas lives como estas, muitos pastores falando. Entrou aqui meu amigo pastor Lima, psicanalista, um pastor maravilhoso, um homem que você pode buscar também, consultar com ele. Hoje nós temos muitas teorias, nós temos no Facebook, nós temos no Instagram, nós temos no YouTube, muito estudo para ajudar a gente a lidar com os filhos. Mas o tempo em que eu era criança, meus pais não sabiam nada. Fomos criados à maneira de Deus. Era no berro, era no grito, era na pancada, era na surra. Quantas vezes apanhava sem saber por que apanhava, pouco afeto. A gente cresceu num ambiente, às vezes, com tantas dificuldades, e eu nem posso culpar os meus pais por isso. Presta atenção nisso, tá bom? Eu não posso culpar os meus pais por isso, porque os meus pais não tinham sequer o entendimento e a compreensão e a bagagem, tá? Para poder ajudar a gente. Não tinha um livro sequer. Só nos anos 80, depois 90, e agora está cheio de livros, que nós começamos a ler livros, a buscar ajuda e a ter algumas mensagens nas igrejas, ensinando famílias e lares e assim por diante. Um dos pioneiros do Brasil, muito tempo atrás, os antigos vão saber, foi o pastor Jaime Kemp, que ensinou muito à igreja no Brasil sobre a questão de criação de filhos. Casamento, sexualidade, marido e mulher, comunicação, nós não tínhamos isso, né? Então nós crescemos debaixo de uma falta tremenda. Mas agora vocês que são filhos, que são pais de filhos pequenos, vocês têm capacidade, têm condição de poder aprender. Agora, vou encerrar com o seguinte problema. A última pesquisa que eu vi no Brasil é que 87% do brasileiro não lê nada. Não lê nada. E se nós temos um povo brasileiro que não lê nada, esse povo perece por falta de entendimento. Esse povo se torna refém de qualquer tipo de regime, seja de que origem que for, porque um povo não instruído é um povo possuído. Um povo não orientado é um povo desviado. Um povo não conhecendo a verdade é um povo que é manipulado pela mentira. Invista em conhecimento, invista em livros, invista em lives, invista em coisas boas, em boas mensagens de bons pregadores. Aprenda, participe, se envolva, queira aprender mais. Porque querendo aprender mais, você vai poder ensinar a sua casa, sua família, e vai ter um lar um pouco melhor, menos desajustado e menos disfuncional. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Lima está aqui, ó. Lima, psicanalista, pode mandar mensagem para eles. Tem mais uma psicóloga também para cá, desde o começo eu vi uma psicóloga aqui presente. Você pode mandar mensagem, faça uma terapia, busque ajuda, vai ser bom para você e para sua família.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê sabedoria, te dê entendimento, te dê compreensão, que o Senhor te ajude a entender mesmo. Aqui, ó, Yolanda Pesotti. Ah, minha amiga Yolanda Pesotti, é minha amiga lá, gente, formou comigo, uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa. Você pode buscar aí, ó, Yolanda Pesotti também aí, ó, tá aqui na live, pode buscar ajuda, ela vai ajudar você também. Busque ajuda, busque entendimento, busque compreensão, cave o conhecimento, busque conhecer. Não seja refém da ignorância. Um povo ignorante é dominado pelos maldosos. Um povo que não lê, que não investe em conhecimento, um povo que não investe na prática do conhecimento, é um povo que vai ter enormes dificuldades de lidar com a vida, porque qualquer um vai manipular essas pessoas. E vocês sabem que existem partidos políticos que querem que você não tenha conhecimento, porque quanto mais conhecimento, menos você é massa de manobra de qualquer que seja o partido ou qualquer que seja a ideologia política. Deus te abençoe, compartilhe essa live com alguém. Deus te abençoe ricamente. Beijo no coração.